Olá, este é o Fala Santo André. Para você que ainda não conhece, é um informativo eletrônico que leva informação importante da cidade. É a gestão transparente e chega com muita coisa importante para você, cidadão. Estamos aqui de volta com Marília Camargo, secretária adjunta de Planejamento e Licenciamento dentro do tema Plano Diretor, né, Marília? Seja bem-vinda, viu? Agradeço o convite, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Nós temos um subtema que é o impacto de vizinhança. Você podia definir para a gente como se opera? Fique à vontade, o microfone está todo para você aí. Vamos lá. O estudo de impacto de vizinhança, novamente as siglas conosco, o WAVE, é um instrumento, né? Ele também é trazido no Estatuto da Cidade e ele é muito utilizado em Santo André, por isso que a gente trouxe esse tema, né? Então, para entender aí o nosso plano diretor, a lei de zoneamento, enfim, é importante entender o que é o WAVE. Então, o WAVE é esse estudo que ele é o que o nome dele diz, né? Ele vai avaliar o impacto do empreendimento na vizinhança. Mas eu acho importante deixar um aspecto claro nesse momento, que o WAVE, ele não é obrigatório para todo tipo de empreendimento. É só para os empreendimentos de impacto. E o Plano Diretor de Santo André, atualmente a Lei 8696 de 2004, ela define o que são esses empreendimentos de impacto, né? Então, se você for fazer um edifício residencial com mais de 200 unidades habitacionais, você vai ter que fazer um WAVE. Se você quiser implantar o empreendimento em um lote superior a 10 mil metros quadrados, ou seja, num terreno gigante, é obrigatório fazer o WAVE. E a terceira, né, opção, né, tem usos específicos, né, mas trazendo esses três aqui, a terceira opção é que se o seu empreendimento tiver mais de 5 mil metros quadrados de área construída, de edificação. Então, realmente, são empreendimentos de grande porte, né? Normalmente, os hospitais têm essa característica, os grandes supermercados têm essa característica, os empreendimentos com muitas torres são sujeitos a WAVE, né? E o que seria o WAVE? De uma forma bem simples, assim, é a capacidade do poder público de identificar que aqueles empreendimentos eles são tão grandes ou estão em terrenos tão grandes que eles merecem uma atenção especial com relação ao trânsito, ao impacto no trânsito, né? O número adicional de veículos de 200 unidades, né? É grande no trânsito, por exemplo. Na drenagem, né? Porque são novas 200 unidades ou uma grande fábrica jorrando água, né? Às vezes utilizando água em sua produção. Então, qual o impacto na drenagem? Qual é o impacto, né, na demanda de equipamentos de saúde, de educação? Às vezes a gente tem complexos em Santo André com 600 unidades, né? Se a gente contar 2 pessoas por residência, que é pouco, hein? A gente teria 1.200 pessoas a mais, multiplicidade de carros, às vezes é necessário uma escola pública. Então, é um olhar diferenciado para aquele empreendimento a partir da definição de que aquele empreendimento é de impacto. E esse processo todo, ele é muito valioso para Santo André. Então, ele garante, assim, historicamente, muito dos benefícios que a gente vê na cidade. Quando você vai lá a fundo, vê, nossa, isso veio de um WAVE. Quanta coisa que envolve, né? Eu vou ouvindo cada vez mais vocês, estudiosos, técnicos dessa área, o quanto envolve e o quanto a gente precisa tomar cuidado, né? Tomar como se fosse realmente aquele objetinho de cristal ali, porque isso é fundamental para uma cidade crescer e crescer bem, né? Não adianta só crescer, né, Marília? E, assim, Santo André cresceu nos últimos 20 anos com o apoio do WAVE, né? É uma análise minha, assim, né? Não tem ninguém que me disse isso, mas se você olha para os benefícios que esses empreendimentos trouxeram para a cidade, né? Você percebe quão fundamental é o WAVE em Santo André. Por que eu digo isso? Então, esse estudo, né? Quando você leva lá o seu projeto, vamos supor que o seu projeto é esse, é uma fábrica de mais de 5 mil metros quadrados já era construída, é uma super fábrica, né? Você submete seu projeto a um grupo que vai analisar quais os impactos daquela sua nova fábrica no trânsito, na drenagem, educação, saúde, no uso do solo, enfim. A partir disso, esse grupo vai definir mitigações. Vai
falar, olha, é muito importante o seu empreendimento para a cidade, mas, porém não vai dar para transitar nessa via. Então, é uma forma de trazer o empreendedor para perto da prefeitura e mostrar para ele que, apesar do empreendimento ser muito importante, eu preciso mitigar, pelo menos voltar na situação que era antes daquele empreendimento existir. E é comum, às vezes, que o mercado, né, os construtores, não entendam bem esse EIV. Mas eu acho que o aspecto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: aquelas mitigações são para bem servir o próprio empreendimento, né? Então imagina essa fábrica. Essa fábrica tem funcionários que vão de carro. Se os funcionários atrasam para chegar ou demoram para sair, tudo isso gera, do ponto de vista de pessoal, maior desequilíbrio interno, né, em recursos humanos. Então, serve também para que tenha um bom serviço de drenagem. Eu não quero que a sua fábrica inunde. Então, as mitigações que são cumpridas, parte pelo empreendedor, parte pelo poder público, elas são fundamentais para a operação do empreendimento. Então, isso é interessante de se pensar, né? Não é só gasto. Não, é qualificação urbana, né? Eu acho que isso que tem que ficar claro, né? O impacto não existiria se você não estivesse ali, né? Então, essa é a primeira coisa. Uhum. E uma vez que você está ali, a gente agradece mais uma parte, você vai contribuir para mitigar esse impacto. Então, essa é a função do EIV, né? Eu gostaria de citar, por exemplo, que grande parte da duplicação da Avenida Industrial, eu digo da Industrial novamente porque é um exemplo claro para qualquer andrense, né? Grande parte... Todos nós passamos por ali, né, Todos nós passamos por ali, né? O eixo de muita gente, enfim, de deslocamento no Grande ABC. Grande parte da duplicação da Industrial foi feita com a doação de áreas e pela doação de recursos de empreendimentos que se instalaram ali pelo EIV. Então, o próprio shopping, à época, né, com uma renomada incorporadora, que era a dona do projeto, contribuiu para isso. Então, a cidade vai se qualificando a partir do EIV, né? Com o EIV também, a gente tem a construção de creches, né? A gente destina a implantação de novos semáforos, alteração de via, placas, enfim, tudo. Muita coisa que vocês veem na cidade é originado de EIV. E aí o recurso que é captado com o imposto, ele é destinado ali na assistência social, né? Nas atividades do Fundo Social de Solidariedade, enfim. E dessa forma o poder público tem mais capacidade de gerir o recurso e permitir que o empreendedor que quer construir em Santo André faça parte desse desenvolvimento, porque a gente quer uma cidade melhor para ele também, não só para quem já estava lá, né? Então a ideia de atrair, deixar uma cidade bem qualificada. Não tenho dúvida nenhuma disso e também do trabalho de vocês. Ninguém está ali para atrapalhar, a gente está ali para orientar, né? Fazer o melhor possível, né? Marília, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua presença, falando dentro do plano diretor, o impacto da vizinhança. Tá com alguma dúvida de algum assunto dentro do plano diretor? Tem muitos episódios aí, é só você correr e assistir. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, o prazer foi meu, viu? Prazer é nosso. Este é o Fala Santo André, sempre aquela informação que você sempre quis e nós produzimos para você. Até já.